Olá, bom dia, turma. Hoje é 9 de novembro de 2020. Estamos finalizando a apostila. Essa semana é a última semana das atividades da apostila. Então, vocês prestem bastante atenção. Se vocês tiverem dúvida relacionada a algum conteúdo, vocês vão falando comigo, tá bom, crianças? Que estamos logo entrando de férias. Então, hoje nós vamos fazer atividade gênero textual musical e sujeito e predicado, das páginas 60 a 70. Então, vamos lá. Então, crianças, hoje nós vamos estudar um texto teatral musical. O que é um musical? Um musical combina música, dança, diálogos, e esse musical é Os Saltimbancos, que foi inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. Essa história é sobre 4 animais: o jumento, o cachorro, a galinha e a gata, que fogem de seus donos por se sentirem explorados e resolvem tentar a sorte como músicos. Então vocês vão ler com bastante atenção as páginas 60 a página 63. O que vocês tiverem dúvida, vocês vão falando comigo, que eu ajudo vocês, que eu leio junto com vocês, não tem problema nenhum, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Para que vocês possam responder as páginas 64 e 66, relacionado a esse musical. Então, vocês leiam com muita atenção. E aqui embaixo está explicando, né? O musical é uma forma de teatro que combina música, dança e diálogos. Ele é escrito com o objetivo de ser encenado. Então, crianças, vocês leiam com atenção para que vocês possam responder. O que vocês não forem entendendo, vocês vão falando comigo que eu vou auxiliando vocês, ok? Hoje nós vamos estudar sujeito e predicado. É muito importante sabermos o verdadeiro sentido da palavra oração, para assim aplicarmos nossos conhecimentos sobre o sujeito e predicado. Quando falamos em oração, logo devemos saber que ela necessariamente deverá conter verbos. Observe o exemplo. Júlio é um garoto esperto. Logo notamos a presença do verbo ser, que é representado pelo presente do indicativo é. Então, aqui notamos, esse aqui é o verbo. Ainda fazemos uma análise da oração anterior. Temos: quem é o garoto esperto? A resposta é Júlio. Então, já sabemos quem é o sujeito. Desta forma, Júlio é o sujeito da oração, pois foi sobre Júlio que está sendo revelado uma informação. Então, o sujeito é o termo sobre o qual informamos algo. Agora surge o seguinte questionamento: o que Júlio é? É um garoto esperto, porque essa afirmação se refere a Júlio. Portanto, o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. Então, primeiro temos que identificar quem é o sujeito para depois identificarmos o predicado. Então, o sujeito é o termo sobre o qual informa algo. E já o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. Um detalhe muito importante que você não poderá esquecer: o predicado sempre virá acompanhado de um verbo. Então, vamos recapitular. Oração é um conjunto de palavras formado pelo sujeito e o predicado. Analisando outras orações, compreendemos que Paulo foi artilheiro do campeonato mirim. Quem é o sujeito? O sujeito é o Paulo. Predicado, o que nós estamos falando? Foi o artilheiro do campeonato mirim. Agora vamos para outro. O passeio ao shopping foi divertido. O sujeito foi o passeio ao shopping. E o predicado foi divertido. As guloseimas do aniversário estavam deliciosas. O sujeito
é as guloseimas do aniversário. E o predicado? Estavam deliciosas. Agora fica mais fácil, crianças, para nós fazermos as atividades das páginas 67 até a página 70. Então, vamos retornar ao livro. No capítulo anterior, você aprendeu o que é oração. Nessa sessão, você vai conhecer dois termos que compõem uma oração: o sujeito e o predicado. Vamos observar a fotografia. Aqui, ó. Lauro faz manobras radicais. Ó, letra A está perguntando o seguinte: de acordo com as informações da legenda, quem realiza a ação que expressa pela forma verbal faz? Quem que está realizando, crianças? Então, vocês vão informar aqui, ó. Quem está realizando algo radical? Então, vocês vão colocar o nome dessa pessoa, ok? E B, o que foi informado sobre Lauro? O que Lauro faz, crianças? Então, vamos verificar aqui o que ele faz e vai escrever aqui na letra B, ok, crianças? Ao responder essas questões, você poderá perceber uma oração é formada por dois termos. Um termo que indica quem realiza a ação, que expressa pelo verbo, e um termo que informa algo sobre o ser que realiza a ação. Então, vamos para a próxima página. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Então, entre a primeira parte, já sabemos quem é o sujeito, né, criança? E predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. É no predicado que fica o verbo da oração. Veja o sujeito e o predicado nas orações que formam a legenda da foto, né? Lauro faz manobras radicais com o skate. Então, quem é o sujeito? O sujeito é o Lauro. E o que ele faz, crianças? Ele faz o quê? Manobras radicais com o skate. Então, esse seria o predicado. 2. Reescreva a oração. Lauro faz manobras radicais com o skate. Substituindo o termo Lauro por os meninos. Faça as alterações necessárias. Lembrando o seguinte, crianças, Lauro, ele está no singular. Se vai substituir Lauro pelos meninos, sabemos que é mais de um, está no plural. Então, vocês vão reescrever as frases, lembrando que tem que concordar. Tem que concordar o sujeito com o verbo, ok, crianças? Se está no plural os meninos, então toda a frase está no plural, ok? Agora, a primeira atividade, né, da página 68, reescreva as orações a seguir, substituindo o sujeito pelo termo indicado entre parênteses. Então, tá assim: o salgado estava delicioso. Então, agora nós vamos substituir o salgado e também vamos acrescentar o bolo. Então, o salgado e o bolo estavam o quê, crianças? Então, vocês vão fazer as modificações necessárias, ok, crianças? Lembrando o seguinte: se a frase está no plural, o contexto todo vai estar no plural, ok? Aqui não tem dois? Se aqui tem dois, está no plural. Então todo o contexto vai estar no plural, ok? As flores coloram o jardim. Só que agora vocês vão substituir pela a flor. Aqui está no plural e aqui está no singular. Então, vocês vão reescrever a frase e vai passar para o singular. Meus pais leem o jornal na cozinha. Então, podemos observar que está no plural, que meus pais, e agora passou para o singular. Minha mãe. Minha mãe, ela faz o quê? Então, vocês prestem atenção que aqui está no plural e aqui está no singular. D. Nós vamos para a casa da vovó. Agora, esse nós vai passar para eu. Então, vocês vão reescrever a frase, lembrando que aqui está no singular. Letra E. Ele arrumou a casa. Esse ele que está no singular agora passou para o plural. Eles. Vocês vão reescrever a frase e vão adequar, né, adaptar de forma que ela esteja aqui agora no plural.
2. Lê a tirinha a seguir e responda as questões. Então, vocês vão ler com bastante atenção a tirinha para responder. Por que os personagens estão babando no último quadrinho? Então, crianças, o que tem de interessante por estarem babando? Então, vocês vão prestar atenção, o que tem aqui, para que eles... Tá tudo babando aqui, tá bom? Vocês vão responder, por favor. B. Por que a forma verbal tem na fala do menino no segundo quadrinho está no plural? Então, assim, nós já sabemos quando tem esse acento está no plural. Vocês sabem, né, crianças? Então, aqui, olha só, vamos observar. As cores têm algum significado? Então, por que, crianças, que esse tem está aqui, olha, está aqui no segundo quadrinho? Vocês vão explicar aqui para mim, por favor, tá bom? Esse tem que estar se referindo ao quê? Só vocês observarem aqui que vocês vão saber. Só ler direitinho que vocês vão saber. Esse tem se refere ao quê? C. Releia as 3 orações no terceiro quadrinho, destaque da página 3, material complementar, nos termos de cada um deles e cole-os no quadro abaixo. Se vocês não tiverem cola, crianças, não tem problema. Então, vocês vão escrever. Vão separar quem é sujeito e quem é o predicado. Então, a tia Karina vai mostrar para vocês. Então, crianças, no caso, vocês vão recortar, né, a palavra o rosa, o bege, o marrom e aqui, né, essas informações. Representa o sorvete de morango, representa o de creme, representa a cobertura de chocolate. Então, vocês vão indicar para a professora o que é o sujeito e o que é o predicado dessas frases, tá bom? Então, vocês vão recortar e vai colocar para mim, por favor, o que é o sujeito e o que é o predicado. Se vocês não tiverem cola, né, não tem problema, vocês vão escrever onde está se referindo o sujeito e onde está se referindo o predicado, ok, criança? Lembrando que o sujeito é o termo que se declara algo, né? Está falando de quem, né? E já o predicado é o termo que informa o assunto sobre o sujeito, ok, crianças? Aqui na D, se você fundasse um país, quais seriam as cores da bandeira e por quê? Então, aí vocês, é uma resposta pessoal, tá bom, crianças? Vocês vão escrever de acordo com as cores que vocês gostam e vocês vão explicar o porquê, ok? Na página 70, vocês vão ler com bastante atenção esse textinho, Profissões do Futuro. Vocês vão ler com bastante atenção para vocês responderem esses 2 questionamentos, tá bom? A B, indique o sujeito e o predicado das seguintes orações. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Então, crianças, quem é o sujeito e quem é a oração dessa frase? Crianças, para vocês identificar o sujeito do predicado é muito simples. Do que nós estamos falando, crianças? Presta atenção. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Qual é o tema principal dessa frase? Então, esse seria o sujeito. E do que está falando? Que vocês vão tirar qual é o assunto sobre esse sujeito. Vocês vão tirar o assunto sobre esse sujeito, que vai ser o predicado. Tá bom, crianças? Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando comigo que a tia Karina vai auxiliando, tá bom? Agora vamos lá. O piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Quem é o sujeito, crianças? Daqui, olha. Quem é o principal? De quem que nós estamos falando? Que vai ser o sujeito. E qual é o assunto desse sujeito, crianças? Esse sujeito está falando do quê? Que vai ser o predicado, ok, crianças?
Hoje nós estudamos o musical e sujeito e predicado, das páginas 60 à página 70. Se vocês tiverem dúvida relacionada, não entendeu algum conteúdo, vocês vão falando comigo que eu vou auxiliando vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.